Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim.
Graça e paz, irmãos, é com alegria que nós iniciamos a nossa escatologia bíblica, visão panorâmica, aqui o módulo 8. E nesta oportunidade nós vamos falar sobre a grande tribulação. Essa aula de hoje é uma continuidade da aula anterior, onde nós começamos a falar sobre a grande tribulação. E antes de entrarmos propriamente no assunto, diante da repercussão que teve este tema, né, nas mídias nos últimos dias, eu só queria deixar aqui uma opinião a respeito disso. Nós, evangélicos que cremos na Bíblia, nós cremos na inerrância da palavra de Deus, ou seja, uma palavra que não erra, e muitas profecias já se cumpriram, e nós temos certeza que as profecias de Apocalipse também irão se cumprir, né? E nós temos a certeza que Deus já tem revelado ao seu povo, através da sua palavra, que os finais dos tempos, como será o juízo de Deus sobre a terra, né? Hoje nós temos Jesus como nosso Salvador, também como nosso advogado, mas no juízo Jesus estará como o justo juiz, né? Independente de língua, nação ou de condição social, todos serão julgados perante Cristo. Então, o Apocalipse, a grande tribulação, ela vai acontecer. Quer muitos queiram ou quer não queiram, ela vai acontecer, né? Na aula passada nós iniciamos falando sobre os sete selos, e é importante nós entendermos aqui que esta interpretação dos sete selos, eu disse aqui uma visão a respeito do que eu penso. Mas nós temos algumas interpretações. Uma delas acompanha que estes selos acompanham a história da humanidade, ou seja, que ele vem acontecendo desde o início da humanidade. Outros têm uma visão de que isso começa a acontecer depois da morte de Jesus, e outros entendem que após o arrebatamento da igreja, né? Na realidade, nós estamos sim vivendo muito desses momentos, talvez princípios de dores e muitos desses sinais. Só que durante a grande tribulação, isso vai se intensificar muito mais. E nós vamos aprender nesta noite, até alguns momentos, quando se fala dos selos, das trombetas, e quando chega no ápice, que são as taças, aonde são destinadas todos os juízos, todas as iras, né? Então, nós encerramos falando do cavalo branco, né, onde eu dei a minha opinião, em que eu entendo que o cavalo branco, ele não é Jesus, que vem nesse cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, mas sim o anticristo, né? Ele vem proclamando uma falsa paz, né? Muitos também afirmam que esse cavalo branco pode ser um retrato do anticristo ou pode ser uma conquista militar do Império Romano, né? E outros entendem também que esse cavalo branco é a pregação triunfal do Evangelho, e outros entendem que é o próprio Jesus. Outra coisa importante de nós lembrarmos aqui, neste tema do cavalo branco, é que quem vem sobre este cavalo vem com uma coroa, né? E acho que é importante, acho que é legal a gente falar sobre essa coroa. Na Bíblia tem dois tipos de coroa. Um deles é, isso pela tradução grega, né? Um deles é diadem, ou diadema, né? Que significa aquele que recebe uma coroa porque veio de uma família real, de uma família digna de ser coroado, né? E a outra, isso é uma ideia, inclusive, que está na Bíblia, mas não há uma referência no Novo Testamento sobre isso. E a outra ideia é Stephanos, né, que seria também uma coroa para aqueles que vencem, tipo uma Olimpíada, por exemplo. São coroas feitas de louros, né, aquelas folhinhas, né? Então, é esses dois tipos de coroa, e este que vem sobre o cavalo branco, ele vem com essa coroa de Stephanos, ou seja, com esta coroa de louros, né? Também é importante nós entendermos que estes selos, algumas interpretações alegóricas, outras literais, ou até mesmo fazer uma interpretação mesclada de literal e alegórica, né? E como nós estamos falando de um seminário, eu trago aqui algumas versões,
e geralmente aquelas mais plausíveis de se entender, né? Mesmo que eu tenha um pensamento em uma linha escatológica, eu trago aqui as diversas versões para que vocês possam tirar as suas conclusões, né? E isso é importante. Então, o Apocalipse vai acontecer, a grande tribulação vai acontecer, diferente do que pregam os preteristas, e que isto já aconteceu. Eu acredito que a grande tribulação ainda vai acontecer e que estes sinais a cada dia vão ficar mais fortes sobre a humanidade, né? Então, o primeiro que nós estudamos foi o primeiro selo, que fala deste cavalo branco. Agora nós vamos falar sobre o segundo selo. O que seria este segundo selo? O segundo selo é o cavalo vermelho, né? E se nós pensarmos em cor, geralmente o vermelho ele vem relacionado aí à guerra, à espada, né? E não é errado pensar desta forma, porque realmente este cavalo vermelho, como está em Apocalipse no capítulo 6, verso 1 e 2, e havendo o cordeiro aberto os selos, olhei e vi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Já no verso 3 dizia, havendo aberto o segundo selo, ouvi um animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre este cavalo foi-lhe dado que tirasse a paz na terra. Por isso que não é errado relacionar aqui o cavalo vermelho com a guerra, porque este que vem assentado sobre o cavalo, ele vem para tirar a paz na terra e que se matasse uns aos outros, né? E a ele foi dada uma espada também. E é interessante a gente entender também que há um cruzamento de informações aqui, ou uma referência cruzada, como nós dizemos aí na teologia, com o capítulo 1 de Zacarias também, onde lá no capítulo 1, no verso 10 e 11, que diz, então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse, estes são os que o Senhor tem enviado para andares sobre a terra. Aqui em Zacarias, na profecia de Zacarias. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós andamos pela terra e eis que a terra está tranquila e em descanso. Então, este cavalo vermelho, ele vem trazer guerra, vem trazer sangue. Aqui em Zacarias, na realidade, Ageu havia profetizado que a ira de Deus ia abalar as nações, né? E aí quando este homem que estava entre as murtas observa, ele diz que há paz na terra, né? Então é importante lembrar que tem outras interpretações não literais que o cavaleiro de cada cavaleiro desse, mas este cavaleiro especificamente ele vem trazer guerra sobre a terra, vem trazer realmente derramamento de sangue sobre a terra. O terceiro cavalo é um cavalo preto, né? Lá em Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6 diz, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, eis que um cavalo preto, e sobre ele estava um assentado que tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Este cavalo aqui do terceiro selo, o cavalo preto, é o cavalo do desespero, é o cavalo da angústia, né? Também, se nós trouxermos aqui uma comparação cruzada aqui com Ezequiel, lá no capítulo 4 e no verso 16, então me disse, isso é Ezequiel, a profecia de Ezequiel, então me disse, filho do homem, eis que torno estável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e beberão por medidas de espanto. Aqui, quando nós falamos essa balança aqui para pesar o alimento, isso sugere que este cavalo vem trazendo uma escassez de alimento, né? E se nós entendemos aqui, ele diz uma medida de trigo por um dinheiro. Esta medida de trigo é uma medida de alimentação de uma pessoa por dia, tá? E quando nós falamos aqui por um dinheiro, ou seja, aquilo que o trabalhador fizer em um dia é o que ele vai gastar com a sua alimentação, ou seja, vai fazer só para comer, né? E para a gente ter referência disso, lá em Mateus capítulo 20, verso 2, quando fala dos trabalhadores da vinha, né? Diz que, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. Então,
neste período em que o cavalo preto traz essa escassez de alimento, traz angústia e desespero sobre a humanidade, ele traz aqui que este que ainda é um princípio, né? Ele traz que um dia de trabalho será suficiente apenas para uma pessoa comer alimento, né? E ainda aqui neste versículo também traz uma referência sobre não danifiques o azeite e o vinho, né? E aqui não tem muita explicação na Bíblia sobre isso, mas nós podemos entender aqui que é algo espiritual, né? E nós entendemos pela teologia, existe uma figura de discurso que chama metalepsia, né? Que você pode fazer esse comparativo e ali o que dá a entender é que este azeite, este vinho, está protegendo alguém da subsistência. E só para nós termos uma ideia aqui, que eu acho que é bem interessante, nós estamos falando de fome e que este cavalo preto vai trazer fome sobre a terra. Hoje, no mundo, isso no mundo. Nós estamos falando no mundo que mais de 10, 11%, quase 12% da população está em estado de insegurança alimentar grave, né? Então, vocês imaginam, nós estamos falando aqui de 11 a 12%. E ainda aqueles que têm uma insegurança moderada, 30%. Se nós estamos vivendo um princípio das dores, vocês imaginam o que vai acontecer quando desencadear este cavalo preto? Se nós estamos falando na face da Terra, de 12% da população mundial passa fome e 30% está de forma moderada ainda, mas há uma insegurança alimentar. Então imagine o que vai acontecer quando desencadear este cavalo preto, né, que traz fome sobre a Terra. E aí o quarto selo é o cavalo amarelo. E aqui em Apocalipse capítulo 6, 7 e 8, o verso 6, o 7 diz: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, isso aqui é sempre repetido nesse selo, que dizia: Vem e vê. Né? É claro que isso aqui é uma revelação a João, na ilha de Patmos. E olhei, e eis que vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Esse é o único cavalo que tem nome, né? Geralmente se fala daquele que está sentado sobre o cavalo, mas este tem nome, e o nome dele é Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra, né? Aqui há alguma contradição, alguns estudos, porque literalmente falar sobre cavalo amarelo, e no grego, se a gente for pesquisar direitinho, traz uma cor diferente. Seria uma cor doentia, um verde acinzentado, uma cor pálida. Isso para trazer mais próximo da linguagem, da língua portuguesa, colocar o cavalo amarelo, mas pode ser que esse cavalo tenha um tom meio verde acinzentado ou uma cor doentia, algo que lembra alguém à beira da morte, alguém que está bem pálido, né? É o que reflete este cavalo, né? E este cavalo traz consigo a morte pela espada. Esse cavalo também ele passa pela fome, esse cavalo passa pela peste, e esse cavalo também aqui fala que ele traz as feras. Aqui não sabemos exatamente o que significa essa morte pelas feras, mas dá a entender aqui, não claramente, que as pessoas, quando fugirem dos castigos aqui, fugirão para as selvas, fugirão para os matos, e possivelmente seriam presas fáceis de bestas feras, né? Ou seja, de feras do mato. E aqui, esta morte que traz o cavalo amarelo, ela vem seguida do Hades, né? E diz que estes dois juntos, olha só, que dupla dinâmica infernal, né? O cavalo amarelo traz junto a morte, e ele já vem trazendo junto da morte o inferno, né? Ele traz o Hades e vai levar aí 25% da população da Terra. Dependendo da linha escatológica, este número hoje pode ser 8 bilhões, como pode ser menos, porque dependendo da linha escatológica, a igreja já não estaria aqui neste período mais, seria arrebatada. Então, o número seria bem menor, né? Mas depende da linha escatológica. E aí, este cavalo, então, ele traz morte,
através da fome, através da guerra, através das pestes, né? Para se ter uma ideia, nós estamos falando aqui, ele vai destruir ou vai matar 25% da população. A Segunda Guerra Mundial, que foi uma das guerras mais mortais que nós podemos dizer, ela matou em torno de 1,37 a 1,40 da população mundial, né? Então, a população naquela época da Segunda Guerra Mundial era em torno de 6 bilhões e 200 mil, e 200 milhões, e hoje, e nesse momento, daquela guerra da Segunda Guerra Mundial, guerra letal, guerra mortal, foi em torno de 1,37% da população. Então, imagine como vai ser letal este cavalo preto que leva 25% da população, né? Também na outras guerras, nenhuma guerra teve uma repercussão tão grande e matou tantas pessoas como vai acontecer quando aparecer este cavalo amarelo. O quinto selo. O quinto selo fala da morte daqueles que foram mortos pelo amor de Deus, né? E aqui é interessante, lá em Apocalipse 6, ainda no capítulo 6, verso 9 a 11: "E aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por testemunho do que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E aí a cada um foi dado comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, e os seus irmãos que haviam de ser mortos como ele. Aqui, o que nos dá a entender deste, que também é carregado de muito mistério aqui, o que dá a entender, algumas linhas interpretam que inclusive a igreja faz parte desses que estão aqui debaixo do altar, clamando por justiça. Mas uma linha que eu entendo a mais coerente seria de que estes são aqueles que vieram da grande tribulação, ou seja, aqueles que durante a grande tribulação foram martirizados pelo amor ao evangelho, ou seja, mesmo que eles não foram arrebatados, mas estavam aqui durante a grande tribulação e por conta do evangelho, esses foram martirizados, e aí eles tinham que aguardar ainda os outros que ainda haviam de morrer durante a grande tribulação, né? E aqui também não acho que eles estavam buscando vingança, né? Ali no momento em que eles buscam isso sobre os inimigos, mas eles estavam buscando aqui, reivindicando a santidade de Deus, né? E outra coisa interessante desses que estavam debaixo do altar é que é dito a eles que eles então aguardem, que eles descansam, ou seja, eles não estão apagados lá no céu. Eles estão descansando até que os outros também, o que se cumpra tudo aquilo durante a grande tribulação e que há um encontro desses remanescentes, né? O sexto selo. O sexto selo, em Apocalipse capítulo 6, né? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se em sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como uma figueira, quando lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E diz que esta situação aqui, ela trouxe as pessoas que estavam sofrendo com isso, que se escondessem nas rochas, se escondessem nas montanhas com medo, aflitos, né? E ainda pediam, essas pessoas que estavam desesperadas, vendo as estrelas do céu caindo à terra, vendo o grande tremor na terra, vendo o sol tornando-se negro, essas pessoas começam a querer que caiam os rochedos sobre eles, né? Diante de tanto desespero dessas pessoas. E quando esses servos, vejo que os servos do sexto selo, do quinto selo, pedem justiça e Deus manda então um terremoto, né? E o terremoto muitas vezes serve como um instrumento de justiça divina, né? E aqui, assim, muitos precisam entender que, por causa dessas aflições, muitos vão buscar a morte, né? E eu entendo de forma literal, porque quando
o povo de Deus estava no Egito, nem mesmo os grandes e nem mesmo o faraó foi poupado das pragas que caíram sobre o Egito, né? E Hebreus, no capítulo 10, no verso 31, diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Então hoje nós temos Jesus como nosso advogado, nosso intercessor, mas aquele dia ele será o justo juiz. O sétimo selo, e neste sétimo selo é muito interessante porque lá no capítulo 8 do Apocalipse diz que quando se abre o sétimo selo, faz-se um silêncio no céu por quase meia hora, né? Então, há um grande silêncio e eu acredito que este silêncio que há no céu, nesta meia hora, é porque algo estava acontecendo, não só aqui na terra, diante do juízo de Deus, mas também algo estava acontecendo também lá no céu, né? E neste momento do sétimo selo, ele também anuncia aqui, no verso 2, por exemplo, do capítulo 8, diz que e viu os sete anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dados sete trombetas. Então, ele estava anunciando as trombetas que viriam, né? Então, é possível que neste momento alguma coisa estivesse acontecendo no céu, porque há esse silêncio por mais de meia hora. Eu não consigo interpretar esse silêncio de mais de meia hora, porque no céu será uma eternidade, mas aqui na terra será provavelmente no literal em torno de meia hora, né? E aí entram então, a partir do silêncio no céu, entram então as sete trombetas. E aqui é interessante porque as trombetas na história do povo de Israel sempre foi algo que para chamamento, algo para a guerra, quando se chamava para a guerra, quando se chamava para as festas, ou quando se chamava para qualquer outra atividade do povo de Israel, era convocado através de trombetas, né? E até mesmo nas muralhas de Jericó, quando se tocavam as trombetas, depois também um ajuntamento, tinha a festa das trombetas, né? Era a festa do arrependimento, era a festa da purificação. Então, as trombetas tinham um papel muito importante de reunir o povo, tanto para a guerra quanto para as solenidades, eram feitas através das trombetas. E as trombetas aqui, é claro, era utilizado o chofar ou o chifre de carneiro, né? Que era o instrumento utilizado aqui como trombeta para arregimentar o povo ou para reunir o povo para as celebrações, né? Ah, Alguns afirmam que esta interpretação das trombetas aqui já aconteceram, principalmente envolvendo o Império Romano, mas eu acredito que ainda esse momento há de vir e que nós estamos vivendo, sim, um período em que há um cenário muito ruim, né? Como eu disse, inclusive em relação à fome, à guerra, mas eu acredito que ainda há um cenário para vir, né? E que não aconteceu somente no Império Romano. E a primeira trombeta, ela traz consigo Saraiva, né? Então, quando o anjo toca a primeira trombeta, vem Saraiva com fogo e misturado com sangue, né? E aí diz que foi lançado na terra e que foi queimado na sua terça parte. E aqui, neste momento que é lançado esta saraiva de fogo misturado com sangue, queima-se um terço da parte de todas as árvores e também da erva verde no planeta. Então, é algo bastante assustador, né? E aqui nós podemos entender que juízos como este já aconteceu, né? Por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, que era Saraiva e fogo, também no Egito, a questão de Saraivas no Egito também, né? E lembrando aqui que no Apocalipse, muitas vezes, Jerusalém é comparada com Sodoma e Egito, né? Sodoma por conta das suas idolatrias, das suas prostituições, e Egito por conta da escravidão, né? Então, eu acredito que assim como aconteceu literalmente com o Egito e Sodoma e Gomorra, isso também acontecerá literalmente nos últimos dias. A segunda trombeta está em Apocalipse, no capítulo 8. No capítulo 8, nós vemos aqui a segunda trombeta, monte em fogo, né? Diz que e o segundo anjo tocou também uma trombeta e foi lançada no mar uma coisa muito grande,
Um grande monte ardendo em fogo torna-se também em sangue, e também aqui leva a terça parte do mar, né? E aí diz que nesta situação em de que esse monte ardendo em fogo cai no mar, aqui acontece algo extraordinário, porque a terça parte das criaturas do mar, ou seja, peixes e outras criaturas do mar, elas morrem e ainda também as embarcações, né? Um terço das embarcações que estão no mar também serão danificadas, né? Então, apesar aqui também, mais uma vez, muitos falam que isso aconteceu lá pelo período de 400 depois de Cristo, também em Roma, eu acredito que é também algo para o final dos tempos, tá? Então, essa segunda trombeta, ela traz um monte que ardendo em fogo, ela destrói vidas no mar e também destrói embarcações, né? E no texto de Apocalipse fala que ela destrói uma terça parte das naus ou das embarcações. Depois nós temos a terceira trombeta, né? E aqui essa terceira trombeta que o anjo disse que toca a trombeta, e aí uma grande estrela, né, ardendo como uma rocha, ela cai sobre a terça parte dos rios e das fontes das águas, né? Vejo que lá em cima a rocha cai, os montes caem no mar. Agora aqui eles caem sobre as águas dos rios e também sobre as fontes das águas, ou seja, aqui cai sobre as águas doces, né? As águas que pode se beber, né? E aí diz que o nome deste era absinto e muitos homens morrerem das águas porque se tornaram amarga. Essa planta absinto, né, até hoje é conhecida, e o absinto remete sim a uma planta amarga, e aqui tudo indica que essa planta contaminava os rios e as fontes, tornando as águas amargas, né? Nós já vimos isso na história do povo de Israel, que muitas vezes chegavam em fontes, como a fonte de Mara, que as águas eram amargas, né? Então vejam que essas coisas do Apocalipse muitas vezes nos remetem ao Antigo Testamento também, né? E agora a quarta trombeta fala sobre o quarto anjo, né? Toca e é ferida então a terça parte do sol. Muitos acham que é parecido com um eclipse, né? E a terça parte da lua, mas de forma alguma isso poderia acontecer simultaneamente, né? Ferir o sol e a lua. E a terça parte das estrelas. E a terça parte deles se escurece, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Então haveria trevas durante o dia e durante a noite. E vejam que aqui tudo que nós falamos dessas trombetas fala de uma terça parte, e depois nós vamos ver que o cenário muda quando chega nas taças, né? E aí no verso 13 diz: E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai. Então, na quarta trombeta aqui surge três ais, né? Ele diz: Ai dos que habitam na terra por causa das vozes das trombetas, dos três anjos que ainda hão de tocar. Então, aqui ele estava dizendo: ó, se a coisa está ruim, ela pode piorar, porque vem depois da quarta trombeta, vem três ais por aí, né? Que é ainda o juízo de Deus que pioraria aqui sobre o povo. E aí depois nós temos a quinta trombeta, né? Aqui Apocalipse 11 diz que riram as nações e veio a tua ira e o tempo de dares os galardões aos profetas, teus servos e aos santos e aos que temem a teu nome, a pequenos e grandes e o tempo de destruíres os que destroem a terra. A quinta trombeta, ela vem acompanhada aqui, a quinta trombeta, também fala aqui que o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela cair do céu. Nós podemos comparar aqui, uma das estrelas que caiu do céu foi o próprio, citado em Apocalipse, o próprio dragão, né? Ou seja, o diabo, né? E foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, e a fumaça de uma grande fornalha. E com fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E vejam que esta fumaça, o que que ela traz junto com ela? Ela traz gafanhotos. E os gafanhotos aqui significam o quê? Os demônios devoradores. Então, a quinta trombeta, né, ela traz demônios devoradores. Mas para quem são esses demônios devoradores? Se você vê no verso de número 4 do capítulo 9, e foi-lhes dado que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma,
nem a árvore alguma, mas somente a homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então, aqueles que tinham o sinal de Deus não passariam por este dano da quinta trombeta. E aqui, mais uma vez, nós temos uma grande semelhança do que acontecia com o povo hebreu lá no Egito, né? Lembra que as pragas só chegavam aos egípcios, não chegava até a tenda dos hebreus, né? Então, aqui, mais uma vez, esse comparativo. E um outro ponto aqui importante nesta quinta trombeta, que é algo bem complicado de se analisar, diz que no verso 5 diz: E foi-lhes permitido que não matasse mais do que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem. Então a morte ficou praticamente suspensa durante 5 meses. E aí no verso 6 diz que aqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, mas a morte vai fugir dele. O sofrimento neste momento da quinta trombeta será tão grande que as pessoas vão procurar a morte, mas não vão encontrar, ou seja, a morte vai fugir dessas pessoas, né? Eles vão achar que se morrerem, haverá um alívio para eles, né? Então eles vão procurar a morte e não vão encontrar a morte. Ela vai fugir por um tempo, né? Que fala sobre 5 meses que não encontrarão a morte. Este primeiro ai é difícil a gente definir exatamente do que significa esse primeiro ai, né? Mas nós vemos aqui que são 3 ais que vêm sobre a terra. E aqui anuncia também, aí na sexta trombeta, diz que ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava direto de Deus. Isso aqui para a sexta trombeta. E o que traz essa sexta trombeta? Ela traz aqui o primeiro ai. E este primeiro ai da sexta trombeta é morte de 1/3 da população. E aqui nessa visão aqui, no verso 17, por exemplo, diz: E assim vi os cavalos nesta visão, e os que estavam sobre eles cavalgavam tinham coraças de fogo e de jacinto, de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeças de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Olha que quão destrutivo é essa sexta trombeta, né? Que mata 1/3 parte dos homens. Isto tanto pelo fogo como pela fumaça. Então, nessa trombeta, nesse juízo desta trombeta, ele traz morte pelo fogo, morte pela fumaça, morte pelo enxofre, né? Então, essa aqui é a sexta trombeta, onde morre 1/3 da população. E aí nós entramos para a sétima trombeta, e essa sétima trombeta aqui, ela traz agora um juízo, né, sobre aqueles que destroem a terra, né? Então aqui é essa sétima trombeta aqui, Apocalipse capítulo 11, verso 15: Tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, aqui, na realidade, já começa-se o juízo sobre o anticristo, sobre os seus subordinados, né, sobre os demônios, né? Até que no verso 17 diz, dizendo assim: Graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder. Então aqui começa-se uma virada, né? Nas trombetas começa, essa sétima trombeta começa uma virada, né? E no verso 19 diz: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpago e vozes e trovões e terremoto. Então aqui começa a ver o juízo sobre a besta, o juízo sobre os seus súditos, né? Então, essa reação agora E vejam bem que todas essas trombetas, se nós observarmos no capítulo 9, há uma oportunidade, mas diz que todas essas pessoas, elas não queriam se arrepender, né? Muito pelo contrário, elas ainda blasfemavam, contra Deus a cada praga ou a cada juízo que acontecia, né? Mas aí
vem o terceiro ai, e nesse terceiro ai, ele também traz um anúncio de outras consequências, né? E são as taças. E a primeira taça, então agora nós entramos nas taças, né? No capítulo 16, no verso 1, e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos seus sete anjos, ide derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. E a primeira taça aqui que nós vemos é em Apocalipse capítulo 16, verso 2, e foi o primeiro, então o primeiro anjo vai e derrama a taça sobre a terra, e essa taça ela traz uma chaga maligna, né? Mas essa chaga maligna que traz essa primeira taça, que fere os homens com uma chaga terrível, imortal, né? Diz que essa chaga ela só vai ser colocada, né, sobre aqueles que têm o sinal e adoram a besta. Então, aqueles que têm o sinal da besta, né? Aquilo nós aprendemos na aula passada, aquele que tem o número 666, aquele que adora a besta, aqui vem essa primeira taça, que é a ira de Deus sobre essas pessoas, né? E aqui em Apocalipse diz que é uma chaga má e maligna, né? Então, essa taça da ira de Deus sobre os incrédulos, aqueles que têm a marca da besta. Depois, no capítulo 16, no verso 3, né, aí o segundo anjo vem e derrama a sua taça no mar, né? E o mar torna-se em sangue. Veja que repetidamente se fala em mar, em sangue, nos levando muito a lá, no momento no Egito, né? Então, este anjo agora vem e solta a sua taça no mar, né? Que torna-se em sangue. E agora, o que acontece? Lá atrás, nós falávamos de um terço do mar era atingido, né? E os viventes, um terço dos viventes eram atingidos. Agora, nós chegamos no ápice da justiça e da ira de Deus derramados sobre a população. E agora, esta taça que é derramada no mar, ela destrói por completo a vida marinha. Então, tudo que tem no mar é destruído quando se lança esta segunda taça. A terceira taça. E aí o anjo vem e derrama a terceira taça, e como eu disse, há uma separação aqui do que é mar, do que é rio, né? Então agora no mar morre aquelas vidas marinhas, tudo que está no mar, né? Agora o terceiro anjo ele vem e joga as suas taças nas águas dos rios, né? E aí ele diz assim, olha, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, ou seja, as águas que eram para alimentação, as águas que eram potáveis, as águas que eram utilizadas para a saúde, não podemos viver sem água, né? Então essas águas agora são afetadas. Então toda água potável ela é afetada por um juízo que vem com essa terceira taça. E aí nós temos a quarta taça. A quarta taça, o anjo derrama essa taça sobre o sol. E aqui é outra coisa que nós temos alguns estudos aí científicos que diz que o sol, a cada dia mais, ele está mais quente, né? Tanto que a incidência hoje em dia de câncer de pele, né, é muito grande e nós percebemos que a cada dia parece que o sol está esquentando mais. Quando este anjo vem com a quarta taça, né, diz que quando ele derrama isso, foi permitido que o sol abrasasse, ou seja, queimasse as pessoas com fogo, né? Quem nunca pegou uma insolação no sol aí, quando vai para a praia, esquece de passar um protetor e já pegou uma insolação e é horrível, né? Não há remédio que cure momentaneamente, né? Então, a intensidade dos raios solares, nós já percebemos que ela vem aumentando a cada dia, até por conta das proteções das camadas. Mas diz que este momento da quarta taça vai trazer o sol de uma maneira que ele vai abrasar, vai queimar as pessoas. Imagine só. Se nós falamos lá de um terço, aqui ele vem na sua plenitude, é uma ira que vem na sua plenitude, né? Então, essa é uma quarta taça. Agora, a quinta taça. A quinta taça, ela traz, ela afeta, inclusive, o trono da besta, né?
Então, diz que o quinto anjo ele derrama a taça sobre o trono da besta, ele atinge em cheio o trono da besta, e o seu reino, né, ele desfaz o seu reino, e diz que esta ira, para essas pessoas que acompanham a besta, diz que a dor é tão tremenda que os homens mordiam a língua. E quem eram esses homens? É aqueles que blasfemaram de Deus, né? Que nunca se arrependeram das suas obras, mesmo passando por pelos selos, mesmo passando pelas trombetas, não houve arrependimento, mesmo vendo destruir uma parte, a terça parte da terra, a terça parte do mar, das águas, dos rios, né? E até dos homens, eles não se arrependeram. Então, esses homens, e por causa desses homens, né? E diz, ó, e por causa das suas dores e das suas chagas, blasfemaram. E aí, quando eles passaram a ter chagas e dores, mesmo assim não se arrependeram. Eles continuaram a blasfemar, de Deus, né? Mesmo passando por isso. A sexta taça. Essa sexta taça, a Bíblia fala que o sexto anjo derrama a taça sobre o grande rio Eufrates e a água se seca, né, para que se preparasse os caminhos do Oriente. Aqui tudo indica que seriam também algo relacionado a trajetos durante esse período da grande tribulação, né? Mas o interessante aqui é que surgem também os espíritos imundos semelhantes a rã, como acontecia lá no Egito também, né? E esses espíritos imundos, lá no verso 14, diz que são espíritos de demônios, né? E diz que esses espíritos de demônios, eles fazem até prodígios a fim de quê? De congregar reis, porque depois nós vamos falar mais na frente, nas outras aulas, sobre uma batalha, né? E esses espíritos aqui que vêm, esses espíritos demônios, eles vêm enganar e congregar reis para que pelejem no dia desta batalha, né? E aí, até no verso 15, é um versículo bastante conhecido, né? Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas, né? E aqui depois nós vamos entrar lá no Armagedon. Então, esse espírito aqui da sexta taça, ele arregimenta reis para que possam então batalhar. E lá no verso 16 diz: E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. É uma aula que nós vamos falar mais tarde, mais à frente, sobre a guerra do Armagedon, a batalha do Armagedon. E aí nós chegamos à sétima taça, né? E essa taça aqui é a taça que traz a destruição final, né? E aqui ocorre o maior terremoto de todos os tempos, causa grandes destruições, caem pedras do céu. Aqui fala no verso 21, né? No verso 20, por exemplo, toda a ilha fugiu, os montes não se acharam. No 21 fala que sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga e da saraiva, porque a sua praga era muito grande, ou seja, pedras que atingiram já matavam, já era algo mortal para os homens, né? Então, assim se encerra a sétima taça com uma destruição total, né? E aí nós vamos falar agora, depois passando essas, esses itens do juízo, da ira de Deus, nós vamos falar sobre algo do capítulo 12 que fala sobre a mulher e o dragão, né? Depois, no final, na terceira parte da grande tribulação, eu pretendo fazer uma linha do tempo, vou tentar fazer cronologicamente uma linha do tempo onde ocorrem esses fatos, tá? Porque muitos desses fatos acontecem na metade do período de 7 anos, outros na segunda metade, e outra até a questão do juízo final, né? Então, aqui no capítulo 12, verso 1, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, e tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E o verso 3 diz: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Agora, quem seria esta mulher, né? Existem várias linhas de interpretação. Como eu disse aqui, como nós estamos falando de um seminário, eu tenho que mostrar para vocês as linhas escatológicas que estão contempladas neste trecho de Apocalipse 12, né? Por exemplo,
uma das linhas de interpretação que é defendida pela Igreja Católica Romana, eles entendem que esta mulher aqui é o símbolo de Maria, né? Que é a personagem mais citada pelo catolicismo, né? E eles dizem que esta mulher, ela fará uma defesa e uma ascensão no céu também, né? Maria, né? Não estamos aqui de forma alguma menosprezando a Virgem Maria que deu à luz a Jesus, Maria, né? Concebido pelo Espírito Santo, deu a luz a Jesus, né? Nós não estamos falando de forma nenhuma, mas nós estamos referindo aqui porque Maria foi como outra mulher, foi virtuosa, foi agraciada e teve o grande privilégio de conceder o nosso Jesus Cristo, né? Mas aqui nós estamos falando que a Igreja Católica ela idolatra a ponto de entender que esta mulher que aparece aqui em Apocalipse é Maria, tá? Que para eles é Santa Maria, né? Para os católicos romanos é Santa Maria. A outra versão que nós podemos entender aqui desta mulher é que seria, é claro, não posso afirmar com certeza, mas que seria isso dentro de uma interpretação pré-tribulacionista e também de uma interpretação dispensacionalista, né? Nós podemos entender aqui que esta mulher seria a nação de Israel. E por quê, né? Por que que nos dá a entender isso? Como eu disse, muitas coisas se explicam no Antigo Testamento. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, no verso 9, diz que quando José tem um sonho, ó, vamos ler para vocês. E sonhou ainda um outro sonho e contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que a lua e o sol e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então, o que nós entendemos aqui é que esta mulher, ela seria Israel. E por que seria Israel? Porque mais na frente nós vamos ver que esta mulher, ela dá a luz ao príncipe ou ao Messias, né? Ao príncipe, no caso aqui, né? Então, por isso nós entendemos que esta mulher pode ser a nação de Israel. Naquele momento em que José tem um sonho, naquele sonho estava toda a nação de Israel. Ele tinha os seus irmãos adorando a ele tinha o seu pai, ele tinha sua mãe, quando ele falava do sol, ele falava da lua, né? Então todos estavam, e as estrelas, que eram 11, com ele seriam 12. Então as 11 estrelas se inclinavam a ele. Então ali estava a nação de Israel. As 12 tribos estavam ali, estava Jacó ali, estava também a mãe de José ali. Então, as 12 tribos estavam ali. Então, há um raciocínio de que Israel possa ser esta mulher, né? Agora, alguns dizem também, e há uma interpretação de que esta mulher seria a igreja, né? Mas se pensarmos na linha pré-tribulacionista, essa mulher não pode ser igreja, porque a igreja não estaria mais aqui na Terra, né? Então, há essas interpretações. Agora, também nós podemos ver que no versículo 5, né, fala que esta mulher vai dar à luz, né? E quando essa mulher dá à luz, ela dá à luz a um príncipe, né? Então, quem dá à luz Israel é que gera a Jesus, né? No versículo 5 fala que este filho sobe ao céu para sentar-se ao trono. Então, quem sobe ao céu é o próprio Jesus, né? Então, é por isso que nós chegamos a essa conclusão, ou essa, vamos supor assim, essa suposição de que seja Israel, né? E ela dá luz a Jesus, que é a descendência de Israel, né? Depois nós vamos falar também, então, referente à mulher, entendemos que esta mulher é Israel, né? O dragão aqui está claro para nós já aprendemos que o dragão é a antiga serpente e o próprio diabo, né? Outro item bastante discutido fala sobre os 144 mil, né? Talvez vocês já viram falar sobre isso, né? E Apocalipse 7:4, né? Ouvi o número de selados e eram 144 mil selados de todas as tribos de Israel. E aqui também nós temos algumas lições muito interessantes sobre isso, né? Quem seriam esses 144 mil, né? Que João tem uma visão aqui de que esses seriam selados nos quatro cantos da terra, né? Aí lá, ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 7, ele faz questão de falar aqui as tribos, né? Do 7, no verso 2 até o 7.
Olha só como é que ele fala. Ah, no verso 5 ele começa a falar das tribos. No verso 4 ele diz: E ouvi o número de selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, e da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim, 12.000. E aqui é algo para a gente pensar, né? Depois você pode até compartilhar aí o seu pensamento sobre isso, né? Veja que aqui Judá aparece primeiro, né? E é muito parecido com a genealogia de Mateus, né? Ele traz Judá aqui como o primeiro das tribos. Depois, Dan não aparece nesses 144.000, né? Muitos especulam sobre isso, e aqui é só especulação, quero que vocês entendam que é só especulação, eu não sei exatamente porque Dan não está listado nessa lista dos 144.000, mas muitos interpretam que possivelmente pode ser que Dan, da tribo de Dan, venha o anticristo, né? Outros interpretam que a tribo de Dan foi eliminada por causa da idolatria, mas aí surgem algumas dúvidas. Outras tribos também se envolveram com a idolatria, né? A tribo de Levi talvez tenha sido inserida aqui por conta do sacerdócio, né? Até nós somos sacerdotes reais, né? E a tribo de Efraim foi substituído aqui por José, né? Então, talvez seja esse os argumentos, né? Lá em Osés capítulo 4 verso 17 diz que Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o, né? Só que se nós entendemos, depois de Juízes, no capítulo 18 verso 30 e 31, diz assim: E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, e filho de Manassés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Aí no verso 31 aqui de Juízes, no capítulo 18, diz: Assim, pois, estabeleceram para si imagem de escultura que fizera Mica, por todos os dias que estava na casa de Deus que esteve em Siló. Mas não sei se isso era suficiente para eles não estarem na lista. Até porque em Oséias, no capítulo 11, no verso 8 e 9, olha o que diz. É uma pergunta, é claro. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Te poria em Zeboim? Está comovido em mim o meu coração e as minhas compaixões a uma se acende. Não executarei o meu furor da minha ira e não voltarei para destruir Efraim. Então, tudo indica aqui que Efraim não foi desprezado aqui. Ele diz assim, ó, eu não vou destruir Efraim porque eu sou um Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade. Então, é possível que Efraim aqui tenha, de outra forma, não participado, mas não por conta da idolatria, né? O outro aspecto aqui diz respeito a uma religião, muitos dizem até que ser uma seita, que eles interpretam, não vou falar o nome aqui, mas eles interpretam que esses 144.000 são uma elite da igreja deles, que são mulheres e homens ungidos para serem reis e sacerdotes no reinado vindouro de Cristo. Então, esta igreja ou esta seita, como queiram, eles dizem que dentre eles, né, dentro da religião deles, da igreja deles, existe 144.000 que são ungidos e separados para ser reis e sacerdotes lá no céu, né? Então, eles trazem essa separação. Com certeza você já recebeu algum deles aí na sua casa, né, dizendo que eles são separados 144.000. Para os pré-milenistas, ou pré-tribulacionistas, ou dispensacionalistas, a igreja, ou seja, existe dois povos distintos, Israel e a igreja. Judeu pode ser igreja? Pode. Gentil pode ser igreja? Pode. Então, nós temos dois povos distintos, né? Pode ter o judeu que é convertido, se torna a igreja, né? E o ímpio convertido se torna a igreja, né? Então, existe uma distinção aqui.
E tudo indica que no período, isso aqui falando agora do pré-tribulacionismo, que indica o quê? Que a igreja não estará aqui na terra no período da grande tribulação. Então, esses 144 mil, para os pré-tribulacionistas, não serão membros da igreja, não serão pessoas da igreja. Mas vejam bem, alguém vai precisar levar o evangelho nesse período de pré-tribulação, né? E existe uma linha de interpretação que diz que estes que receberão o selo, esses 144 mil que receberão os selos, são distintos, são de Israel, né? São os judeus, e que eles vão ter um encontro diferente com Deus, ou seja, Deus vai se revelar a eles de forma extraordinária, já que eles não acreditam que o Messias veio ainda. Então haverá uma revelação para eles, para que eles possam então pregar o evangelho, ou pregar as boas novas, ou pregar o reino de Deus, né? Então haverá uma revelação, assim como teve para o apóstolo Paulo, que foi revelado ao apóstolo Paulo, né? Certo que ele ouviu falar de Jesus, mas Jesus se revelou prontamente a ele, né? Então, é possível, e há uma linha de interpretação que Jesus vai se revelar a esses 144 mil para que eles sejam testemunhas a outras pessoas ou a outros judeus, né? E esses serão os que serão representantes, receberão esse selo e serão os representantes de Deus aqui na terra, tá? Outros defendem que esses 144 mil representam toda a igreja, né? Mas aqui alguns defendem que são toda a igreja do Antigo Testamento, né? Que também é formada por judeus e gentios, mas são do Antigo Testamento, né? E é importante a gente entender aqui que essas 12 tribos aqui representam o povo de Israel, né? Representam os patriarcas, representam todo o Antigo Testamento, representam os 12 apóstolos, né? Então é importante a gente entender isso. Então, esses 144 mil, em uma das visões de interpretação, e que eu acredito, diz que esses 144 mil são do povo judeu, que terão a revelação de Jesus Cristo, e esses serão os seus representantes aqui, para ampliar o número daqueles que irão se arrepender, porque haverá salvação durante a grande tribulação. E ainda para completar, teremos ainda, além desses 144 mil, teremos as duas testemunhas. É outro tema que é bastante polêmico, né? Ah, e aí nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 3, no capítulo 11, no verso 3, né? E darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. E aqui é interessante, tudo indica que essas duas testemunhas, e aqui se nós dividimos aqui os 1260 dias, depois você pode dividir na sua calculadora. Se você dividir por 360, que é o calendário judaico, 360 dias, né? Se você dividir, vai dar 3 anos e meio. Ou seja, a segunda etapa da grande tribulação. No meio da grande tribulação, aparecem essas duas testemunhas, né? E essas duas testemunhas aqui, que falam em Apocalipse, diz que elas serão duas oliveiras e dois castiçais diante de Deus aqui na terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, importa que seja morto, né? E é interessante essas duas testemunhas, até para a gente entender, assim, ter uma ideia de quem seriam essas duas testemunhas, né? Olha o verso 6 do capítulo 11. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Não sei, te lembra alguém esse que fazia fechar o céu para não chover? Eu me lembro Elias, né? Então, pode ser. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser. E esse aqui, será que essa referência lembra alguém? Eu lembro aqui Moisés, né? Então, é uma das referências aqui. E ainda diz que estas testemunhas, quando eles acabarem o seu testemunho, quando eles derem os seus testemunhos, é claro que eles vão ser odiados por muitas pessoas. Eles estão no meio da grande tribulação e alguém fala a respeito de uma salvação, a respeito de Cristo, né? Então eles serão odiados por muita gente, né?
E quando eles acabam o seu testemunho, a besta que sobe do abismo faz guerra a eles, vence essas duas testemunhas e mata essas duas testemunhas. E é interessante, no verso 8 diz que essas duas testemunhas elas ficam mortas na praça da cidade, né? Que espiritualmente se chama, lembra que eu falei lá atrás? Espiritualmente, essa cidade que as duas testemunhas estão mortas chama-se Sodoma e Egito, ou seja, Sodoma por conta da prostituição, Sodoma por conta da idolatria e Egito por conta da escravidão. Mas diz também, lá no verso 8 de que esta cidade, onde as duas testemunhas ficarão mortas na praça, né? Essa também foi onde Jesus foi crucificado. Então, pronto, é Jerusalém, né? Então, Jerusalém é a cidade onde ficarão expostas essas duas testemunhas. Agora, se eu falasse em algum seminário há 20 anos atrás sobre isso, talvez ficava muito difícil explicar para vocês como que todos veriam essas duas testemunhas, né? Mas hoje é fácil. Hoje você pega um celular e grava uma live e você vai transmitir de onde você estiver. Nós vimos há pouco tempo a guerra que aí de Israel contra o Hamas, as pessoas transmitiam isso simultaneamente, né? E aí diz lá no verso 9 que e homens de vários povos e línguas e nações verão o seu corpo morto, ou seja, o corpo dessas duas testemunhas estarão mortos no meio da praça. E eles não vão permitir que os seus corpos sejam enterrados, né? E as pessoas vão começar a se confraternizar porque essas duas testemunhas estão mortas. E aí diz lá no verso 10: E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e vão mandar até presente um para o outro, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitavam na terra. Ou seja, eles estavam aqui dizendo: se arrependam. Eles estavam dizendo: ó, vem o Messias, vem o dia do julgamento, né? Então, as pessoas da cidade se consideravam atormentadas, né? Agora, depois de 3 dias que eles ficam na praça, isso tudo filmado, o mundo inteiro vendo essas duas testemunhas, e aqui eu não quero decifrar quem é a testemunha, mas pode ser Elias, né? Uma das prováveis é Elias, pode ser Moisés, pode ser Enoque. Muitos dizem que Enoque e Elias, porque os dois não morreram, né? Foram arrebatados, né? E diz que depois desses 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entra neles, eles ficam em pé, e aí todos que estão observando, agora não só mais aqueles da praça em Jerusalém, todo mundo observa essas duas testemunhas, né? E aí eles ouvem uma grande voz do céu que dizia para essas testemunhas: Subi cá, ou seja, venha para cá. Eles subiram ao céu, e aí eles sobem, né? Eles sobem ao céu em uma nuvem. O interessante aqui é que eles sobem e tudo isso está sendo filmado. O mundo inteiro está vendo isso, porque a Bíblia diz que, lá no verso 12, os seus inimigos viram, né? E agora, naquela mesma hora, há um terremoto, né? E cai a 10ª parte da cidade. E diz que nesse terremoto, onde as duas testemunhas sobem, nesse terremoto foram mortos 7.000 homens e ainda muitos ficaram atemorizados. Mas vejam bem, o testemunho dessas duas testemunhas fizeram, lá no verso 13, diz que eles ficaram atemorizados e deram glórias a Deus. Olha que extraordinário. Nós não sabemos exatamente quem são as duas testemunhas, mas nós sabemos que elas terão um papel importante nesse cenário da grande tribulação, né? Provavelmente vão vir na segunda parte da grande tribulação, nos 1260 dias, que são 3 anos e meio, e elas sim darão um testemunho de Cristo. A princípio virarão chacotas, serão perseguidas, serão maltratadas, é morta pela besta, né, que sobe do abismo, mas quando elas ressuscitam, cai um grande temor sobre as pessoas que começam a dar glória ao Deus do céu, né? E ainda nessa ida deles, ainda 7.000 homens são mortos, né? Além desses que ficaram atemorizados. Amém? Ah, essas são as duas testemunhas. Acabei não passando o slide aqui, mas são as duas testemunhas que nós, né,
Não podemos classificar quem são, mas é Apocalipse 11:3, e darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco, né? Então, eu acho que dá para entender, e assim, a gente pode tentar entender quem são essas duas testemunhas, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a vitória sobre a grande prostituta, né? Em Apocalipse capítulo 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, né? Então, nós vamos falar sobre a vitória sobre a grande prostituta, né? Então, na última aula sobre a grande tribulação, nós vamos falar então na aula C, nós vamos falar então sobre a vitória sobre a grande prostituta, né? Lembrando que eu também vou fazer uma linha cronológica aqui, destes fatos, né? Porque vocês perceberam que nós estudamos Apocalipse capítulo 6, depois o 7, o 8, e eles são, não há uma linha cronológica muito perfeita, né? Então eu vou tentar colocar isso, de uma forma que vocês entendam, tá? Claro, não é perfeito, mas eu vou tentar. E aí depois, passando a aula da grande tribulação, a parte A, a parte B e a parte C, nós então falaremos ainda da volta de Cristo, falaremos do Armagedon, que nós citamos aqui na aula, né? Onde os príncipes são incitados a guerrearem na guerra do Armagedon. Nós vamos falar sobre o julgamento das nações, vamos falar sobre o milênio, sobre o juízo final e, finalmente, falaremos sobre novos céus e nova terra, tá? Então, para a próxima aula, falaremos então sobre a vitória sobre a grande prostituta, né? E quem não sabe aqui, nós podemos até falar um pouquinho sobre isso. Vai falar sobre a meretriz que está a serviço de Satanás, a grande Babilônia que seduz a humanidade, né? Ainda hoje já se manifesta essa grande Babilônia que seduz a humanidade, né? Um sistema satânico que existe no mundo. Mas isso vai se tornar muito mais ativo, muito mais efetivo à medida que vai se aproximando a volta, de Jesus, né? Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Quem é essa prostituta? Está lá em Apocalipse 17, do 1 até o verso 5, né? E o verso primeiro diz: Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, o qual se prostitui os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me espírito ao deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, e estava cheia de nomes e blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava assentada, vestida de púrpura e escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e imundícia da prostituição. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Lembrando mais uma vez aquilo que eu falei no começo, Jesus vai voltar. Quer queiram, quer não queiram os grandes, quer queira a mídia, quer não queira a mídia, quer profane nas festas da carne, nas festas de carnaval, ou não. Jesus vai voltar e nós precisamos estar preparados para este grande dia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.